Você já imaginou correr nos lugares mais extremos do planeta, onde as temperaturas podem chegar a 54 graus ou menos 60 graus? Os ventos podem alcançar 150 quilômetros por hora. O chão onde você pisa pode estar extremamente úmido ou extremamente seco. Subir vulcões, entrar em grutas, subir dunas gigantes, se equilibrar em cordilheiras, se reinventar em geleiras. Já imaginou percorrer 250 quilômetros em 7 dias com uma mochila nas costas e você sendo o principal responsável para gerir a sua mochila? Você já imaginou? O que você levaria na sua mochila para atravessar o deserto, uma montanha, atravessar uma planície inteira ou cruzar lugares extremamente gelados? Eu, Carlos Dias, percorri entre junho de 2008 e março de 2009, os 4 desertos mais extremos do planeta. O considerado mais seco, mais úmido, mais frio e o mais quente. O meu primeiro deserto foi o deserto de Gobi, lá na fronteira da China com a Mongólia e o Cazaquistão. Em 2008, junho de 2008, saí de São Paulo, mais especificamente de São Bernardo do Campo, de uma rua sem saída, onde eu brinquei durante toda a minha infância. E a partir desta rua sem saída, eu fui percorrer os 4 desertos mais extremos do planeta. O deserto de Gobi fica lá ao noroeste chinês. Então, eu percorri um voo de São Paulo até a China, cerca de 11 horas de voo. Depois eu percorri de Pequim até Urumqi, uma cidade tecnológica, 4 horas de voo, e mais 4 horas e meia de voo até a cidade de Kashigar, fronteira com a Mongólia. Ali eu me deparei com uma população extremamente gentil, extremamente alegre. O povo chinês me recebeu muito bem e ali eu ganhei confiança para percorrer o deserto mais úmido do planeta. A minha mochila tinha 15 quilos. Lanterna, saco de dormir, roupa para frio, roupa para chuva, calçados, meias e comida para 7 dias. As comidas, essas provas são provas de autossuficiência, onde você tem que gerenciar tudo que você tem dentro da sua mochila, sem receber ajuda externa. A gente tem um acampamento para a gente pegar e dormir durante a noite, fazer a nossa preparação da nossa comida. Esse acampamento normalmente é feito em círculo, né? Tem um círculo com uma fogueira no meio, e aí atletas de mais de 60 países, são cerca de 200 atletas participantes, se confraternizam nos lugares mais extremos. Então, dentro desse acampamento, cada tenda tem 8 atletas em média, de diferentes países. E eu estava lá, um sul-americano que estava pela primeira vez percorrendo esses desertos. E aí, em Gobi, eu lembro que a minha preparação para lá, eu tive que buscar suporte, né, com a Escola Paulista de Medicina, em São Paulo. Consegui apoio da Fisiofore Sports, que é a fisioterapia lá do Joaquim Graba, médico do time do Corinthians. E eu consegui fazer toda a minha preparação correndo nas ruas de São Paulo, correndo na Serra da Cantareira, correndo na Pedra Grande, Atibaia, e também dentro da clínica de fisioterapia, com o apoio de especialistas da fisioterapia. O meu treinador Herói Fung foi uma pessoa muito chave na minha preparação, que a gente só não corria, a gente não apenas corria, mas a gente também trabalhava muito
a parte mental, pensamentos positivos, visualização, meditação, respiração, para que que eu pudesse ir para lá com a ansiedade controlada e poder percorrer com muita verdade, com muita presença cada um desses desertos. Então eu fui para lá, para Gobi, com um sentimento muito forte, que não foi só de busca de medalhas e nem busca de recordes. Na minha preparação eu conheci crianças que estavam dentro do hospital. O hospital é o GRAAC. GRAAC é a maior referência na América Latina no combate ao câncer infantil. Um dos exames que eu fiz para o meu check-up, para conhecer o meu corpo e ir bem nessa prova, foi dentro do hospital do GRAAC, foi a ressonância. Então, nesse dia que eu estava fazendo a ressonância magnética, eu fui conhecer o hospital. E aí eu conheci a história de cada criança, de cada médico, de cada enfermeiro. E aí eu decidi não só correr pela medalha, não só correr pelo recorde, mas também correr por elas. Então eu fui para a China já pensando, visualizando as crianças no hospital, brincando lá no momento mais difícil da vida delas. Quando eu cheguei em Gobi, eu não tinha um tênis, um calçado que nem todo mundo está acostumado. Eu tinha recebido alguns nãos de outras empresas e a única empresa que falou sim para mim foi uma empresa de sandálias americana. E aí, eu chegando lá em Gobi, isso chamou a atenção de todos, porque não era um calçado, não era um tênis, né? Era um calçado diferente. Então, a organização tem um check-in de equipamentos e quando chegou no tênis, eles falaram, você não tem um tênis? Eu falava, sim, é o meu tênis, é o meu calçado. E a minha firmeza de falar que aquilo era meu calçado fez com que eles fizessem que eu assinasse alguns documentos e aprovassem, né, que eu correria com aquele calçado, com aquela sandália. E foi o que aconteceu. E no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto dia, todo mundo queria filmar meu pé, todo mundo queria saber se meus pés estavam cortados, assim como todos os outros atletas estavam com os pés cortados. O meu pé estava ok, sem nenhum tipo de bolha e não estava cortado. A gente entrava lá, a característica do deserto de Gobi era você cruzar os estepes, né, as planícies, grandes planícies, e também subir montanhas e cruzar rios com bastante pedra. E a sandália fazia com que eu entrasse, saísse, secava rapidamente, então não tinha bolha. Chamou muita atenção isso. Então, no quarto dia, eu estava numa montanha, numa cordilheira, enjoando bastante. E a longas horas já percorrendo aquele trecho. Aí veio uma atleta da Carolina do Norte, uma americana, e perguntou se eu podia correr junto com ela, se ela podia ir junto. E eu falei, vamos correr junto. Ela estava com muito medo de ficar sozinha à noite na montanha, e eu também estava com muito medo de ficar sozinho. Juntamos os nossos medos e percorremos aquela parte perigosa da montanha. E ali um ensinou o outro a sua língua, eu ensinei um pouco do português, ela me ensinou um pouco do inglês. Sonhamos com camelos que iam buscar a gente para ir comer uma feijoada, para comer um hot dog. Sonhamos com coisas que a gente sabia que não ia ter em nenhum momento lá no deserto. E aí ela me perguntou em determinado momento por que eu sempre estava sorrindo na trilha tão difícil como aquela e por que eu corria de sandália. Aí eu respondi, primeiro, as sandálias eram minhas patrocinadoras e também eram super confortáveis para os meus pés. E o sorriso porque eu não tinha motivo algum de seguir carrancudo, seguir reclamando ou lamentando na trilha, porque tinham crianças em São Paulo, no GRAAC, lutando contra uma doença grave e elas estavam no pior momento da vida delas, sorrindo, brincando, atravessando essa avalanche, esse deserto, de uma forma leve. Então elas me inspiraram e eu queria passar essa mensagem também para elas, que elas iam vencer com um sorriso no rosto. E foi o que aconteceu. Eu consegui concluir o deserto de Gobi
com 63 horas, né, dentro dos 7 dias, o acumulado de 63 horas, e fiquei muito feliz, foi uma emoção muito grande. Consegui concluir o meu primeiro deserto por etapas, completando 250 quilômetros, lá do outro lado do mundo. E uma coisa que marcou muito no deserto de Gobi foi o povo local, o povo mongol, né, que são meio nômades. Eles fizeram festas, danças, músicas no primeiro acampamento para receber os atletas, se vestiram para a festa, trouxeram as suas tradições para dar as boas-vindas. E isso foi muito marcante, foi muito bonito. E a chegada, teve um corredor assim de crianças, milhares de crianças, dando as boas-vindas, balançando a bandeirinha e vibrando na nossa chegada. Então foi um início de Four Deserts muito lindo. Isso foi junho de 2008. Depois de Gobi veio o deserto do Saara, o deserto mais quente do planeta. No deserto do Saara era só areia, dunas gigantescas, tinha tempestade de areia todo final de tarde, tinha também o risco à noite de serpentes, de escorpião. O dia começava com 30, 32 graus, 2 da tarde chegava no seu ápice, né, com 54 graus, à noite ia para 15 graus. Então, assim, a maior dificuldade no Saara era o calor extremo no determinado ponto do dia, que você tinha que saber hidratar, levar toda a hidratação na mochila, né? Eram quase 4 quilos de água na mochila, que você, a cada 15 quilômetros, a organização te abastecia de água e você tinha que saber gerenciar. 15 quilômetros, a cada 15 quilômetros era o espaço para que a gente recebesse água, a distância de uma São Silvestre, né? E toda a tarde tinha, por volta das 4 da tarde, tinha tempestade de areia, que também castigava um pouco, você tinha que parar, se proteger com bandana no rosto, e a areia ficava alfinetando, né, na nossa roupa, e eram 10, 15 minutos de tempestade assim, que era dolorido, e aí você seguia em frente. Para quem não sabe, a gente ia seguindo bandeirinhas, né, uma bandeirinha rosa fluorescente. Nesses ambientes, a nossa forma de nos guiar é seguindo essas bandeirinhas que a organização coloca, e aí você corre menos risco de se perder também. Mas sempre tinha aqueles que se perdiam, porque muitas vezes o cansaço, a confusão mental fazia com que eles errassem e se perdiam, e aí tinha que ser resgatado e estaria fora da prova, estaria fora do circuito da prova, daquele deserto. Então no Saara foi um deserto extremamente quente, que eu tive que trabalhar a hidratação durante o dia, e à noite tinha que prestar muita atenção nas dunas, porque às vezes as serpentes, que nem as víboras, né, ficavam dentro da areia, assim, enterrada na areia, só com a cabecinha para fora, e você às vezes não pode errar. Se você chegar muito perto, podia ter o risco de ter um bote, um acidente com cobra. Então a gente ficava muito tenso ali, muito concentrado. Então a gente corria, por exemplo, 40 quilômetros no primeiro dia, 40 no segundo, 40 no terceiro. Aí o quarto tinha uma etapa de 30 e poucos quilômetros, no quinto era uma etapa longa, né, que seria o quinto e sexto direto, de 100 quilômetros, lá no Saara foi 113, e o último dia uma etapa curtíssima, de 5 a 10 quilômetros para chegar. Então é uma prova que exige não só o preparo físico, de você se preparar com especialistas, de saber fortalecer seu corpo, tudo. Também você tem que saber organizar a sua mochila, saber colocar as coisas certas na mochila, senão ela vai pesar muito, você vai sofrer mais. E mental, você tem que saber lidar com os momentos inesperados que a natureza vai te oferecendo. Então, se você fortalecer a sua mente, equilibrar seu corpo, saber colocar as coisas certas na mochila, você vai ter uma travessia mais leve, né, não tão sofrida. E aí a chegada do deserto do Saara foi nas pirâmides do Egito, depois de 7 dias correndo deserto, que a gente só olhava para todos os lados que a gente olhasse, era areia.
muitas vezes só mudar a paisagem assim para alguns lugares que era feita aquelas rochas de granito branco que lembrava um pouco neve e sal, mas não era um granito branco no meio daquela areia. E de resto era só areia laranja o tempo todo. A noite era incrível, o céu maravilhoso, o céu marcante, com muitas estrelas, e aquilo eu nunca vou esquecer, o céu do deserto do Saara. Completei o Saara a 54 graus de temperatura, tempestade de areia, dunas gigantes, encontro com os beduínos, fiz grandes amigos beduínos, um povo muito gentil, o povo árabe ama o Brasil, ama os brasileiros. Então, no Cairo eu fui muito bem recebido também. E tenho saudades do povo do Oriente Médio também. Comi muito bem lá, a comida árabe é maravilhosa. As danças, né? Tinha, às vezes no acampamento tinha rodas de dança dos beduínos cantando, dançando, tomando chá. Isso animava para a gente no outro dia continuar a nossa jornada mais tranquilo, né? Não ficar tão ansioso. Então foi muito legal. E depois, 15 dias depois que eu ter percorrido o deserto Saara, eu fui para o deserto da Antártida. O Saara é o segundo maior deserto do mundo.